Dia 17, Gênesis 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias futuros. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em dignidade e poder. Impetuoso como as águas, não serás excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Simeão e Levi são irmãos. Armas de violência são as suas espadas. Na sua ira mataram homens, e no seu furor aleijaram bois. Maldita seja a sua ira, porque é feroz, e o seu furor, porque é cruel. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é como um leão novo. Da presa subiste, filho meu. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à videira e lavará suas vestes no vinho. Seus olhos serão vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral do mar e será porto de navios. Issacar é jumento forte, deitado entre os currais. Viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Inclinou os ombros para carregar e tornou-se servo sob tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, víbora à beira da estrada, que morde os calcanhares do cavalo, e o cavaleiro cai para trás. A tua salvação espero, Senhor. Gade será atacado por tropas, mas ele as atacará por fim. De Azer sairá pão abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é corça solta, que profere palavras formosas. José é ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros o atacaram, mas seu arco permaneceu firme, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos dos céus, do abismo e do ventre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos antigas e repousam sobre a cabeça de José, sobre o eleito dentre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Todos estes são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes disse ao abençoá-los, a cada um segundo a sua bênção. Depois, Jacó lhes ordenou que o sepultassem com seus pais na caverna do campo de Macpela, comprada por Abraão. Concluídas suas palavras, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis 49 registra as palavras finais de Jacó sobre seus filhos. Não são apenas bênçãos, mas declarações proféticas que revelam caráter, consequências de escolhas e destinos futuros das tribos de Israel. Algumas palavras são correções severas, mostrando que Deus não ignora pecado, mesmo em famílias escolhidas. Outras são promessas cheias de esperança, especialmente sobre Judá, de quem viria a linhagem real e, mais tarde, o Messias. O capítulo ensina que nosso caráter molda nosso futuro, mas também que o plano de Deus segue adiante apesar das falhas humanas. Alguns filhos recebem palavras duras, como Ruben, Simeão e Levi. Isso mostra que privilégios não anulam consequências. Ruben perdeu sua posição por instabilidade moral. Simeão e Levi sofreram dispersão por causa da violência. O texto ensina que atitudes impensadas, ira e pecado não tratado podem comprometer heranças espirituais. Deus é justo e não ignora o caráter, mesmo quando há promessa envolvida. Judá recebe uma das declarações mais importantes do capítulo. Jacó anuncia liderança, autoridade e permanência do cetro em sua linhagem. Aqui surge uma clara promessa messiânica, apontando para aquele a quem os povos obedeceriam.
Essa bênção revela que Deus escolhe levantar líderes não perfeitos, mas dispostos a assumir responsabilidade. Judá representa restauração, autoridade e propósito redimido. As palavras dirigidas a Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser e Naftali revelam funções distintas dentro do povo de Deus. Cada tribo teria um papel específico, seja no trabalho, na provisão, na defesa ou na comunicação. Isso mostra que o plano de Deus não é uniforme, mas diverso. Cada pessoa é chamada para cumprir um propósito único, e todos são necessários para o todo. José recebe uma bênção extensa e cheia de imagens de crescimento, resistência e favor divino. Apesar de ter sido atacado, rejeitado e ferido, ele permaneceu firme porque foi sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. A história de José reforça que fidelidade em meio às provações resulta em honra. Deus transforma a dor em frutificação e usa a adversidade como preparação para grandes propósitos. O capítulo se encerra com Benjamim e com a despedida de Jacó. Mesmo as palavras mais breves carregam um significado profundo. Jacó demonstra fé ao pedir para ser sepultado com seus pais, reafirmando sua esperança nas promessas de Deus. Gênesis 49 ensina que o fim de uma vida não é apenas encerramento, mas também legado. Nossas escolhas ecoam além de nós. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou, e ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram-se 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias do luto, José falou à casa de Faraó, pedindo permissão para sepultar seu pai na sepultura que ele havia preparado na terra de Canaã. Faraó respondeu que José podia subir e sepultar seu pai, conforme ele havia jurado. Subiu José, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Também subiu toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os pequeninos, os rebanhos e o gado. Havia com ele carros e cavaleiros, formando um grande cortejo. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali grande e profundo lamento. E José fez por seu pai luto de 7 dias. Os habitantes da terra, os cananeus, viram o lamento e disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso chamaram aquele lugar Abel-Misraim. Assim fizeram seus filhos conforme ele havia ordenado. Sepultaram-no na caverna do campo de Macpela, que Abraão havia comprado como sepultura. Depois de sepultarem seu pai, José voltou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: talvez José nos odeie e nos retribua todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José que seu pai havia ordenado que ele perdoasse a transgressão e o pecado de seus irmãos. José chorou quando lhe falaram isso. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José lhes respondeu: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para preservar a vida de um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou ao coração deles. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, também foram criados sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo que quando Deus os visitasse, levariam dali os seus ossos. Morreu José com 110 anos, e o embalsamaram.
e foi colocado num caixão no Egito. Gênesis 50 encerra a história de José e do livro de Gênesis com um clima de honra, perdão e esperança. O luto por Jacó mostra o respeito conquistado por José no Egito e evidencia como Deus exaltou aquele que foi fiel em meio à dor. A promessa da terra permanece viva, mesmo fora de Canaã, revelando que a fé não depende do lugar, mas da confiança nas promessas de Deus. O medo dos irmãos revela como a culpa não resolvida distorce a percepção do amor e do perdão. Mesmo após anos de bondade, eles ainda temiam vingança. Isso mostra que o pecado não tratado gera insegurança constante. A reação de José, marcada por lágrimas e misericórdia, demonstra maturidade espiritual e um coração alinhado com o caráter de Deus. A frase de José, "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem", é uma das maiores declarações de soberania divina em toda a Bíblia. Ela ensina que Deus não apenas neutraliza o mal, mas o redireciona para cumprir seus propósitos. Isso não minimiza a dor, mas revela que o plano de Deus é maior que as intenções humanas. José se recusa a ocupar o lugar de juiz, reconhecendo que somente Deus tem autoridade final sobre justiça e vingança. Seu perdão não é fraqueza, mas fruto de entendimento espiritual. Ele escolhe sustentar seus irmãos em vez de puni-los, mostrando que quem compreende a graça de Deus se torna instrumento dessa mesma graça na vida dos outros. O capítulo termina com José reafirmando a promessa do Êxodo, mesmo antes de ela acontecer. Seus ossos no Egito se tornam um símbolo de esperança futura. Gênesis se encerra apontando para a continuidade do plano de Deus. Uma história que não termina na morte, mas segue em direção ao cumprimento das promessas. Deus sempre cumpre o que promete. Êxodo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas que procederam de Jacó eram 70. José já estava no Egito. José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram extremamente fortes, de modo que a terra se encheu deles. Então levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: "Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multipliquem, pois em caso de guerra poderiam se juntar aos nossos inimigos, lutar contra nós e sair da terra. Por isso colocaram sobre eles feitores para os oprimir com trabalhos pesados. Edificaram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramessés, mas quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e mais se espalhavam, de modo que os egípcios passaram a temer os filhos de Israel. Assim, os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com dureza. Amarguraram-lhes a vida com duro serviço em barro e em tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo. Em todo o serviço em que os faziam servir, usavam de rigor. Então, o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. Ele disse: "Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, se for menino, matai-o, mas se for menina, deixai-a viver." As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou por que haviam deixado os meninos viver. Elas responderam que as mulheres hebreias não eram como as egípcias, pois eram vigorosas e davam à luz antes que a parteira chegasse. Deus fez bem às parteiras, e o povo se multiplicou e se fortaleceu muito. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu família. Então Faraó ordenou a todo o seu povo:
Todo menino que nascer lançareis no rio, mas toda menina deixareis viver. Êxodo começa mostrando a transição de uma família favorecida para um povo oprimido. A geração que conhecia José morre e um novo rei, sem memória das obras de Deus, assume o poder. Isso revela como a gratidão humana é passageira, mas também prepara o cenário para Deus agir de forma poderosa na história do seu povo. Mesmo sob opressão intensa, Israel cresce e se fortalece. Isso revela um princípio espiritual. Aquilo que Deus abençoa não pode ser destruído pela opressão humana. O plano do inimigo era diminuir o povo, mas o efeito foi o oposto. Onde há a promessa divina, a adversidade se transforma em instrumento de multiplicação. A ordem de matar os meninos revela o medo do poder que Deus estava formando. Faraó tenta controlar o futuro, eliminando a próxima geração. Essa estratégia se repete ao longo da história. Atacar o nascimento, o começo, a promessa. Porém, Deus sempre preserva aquilo que ele decidiu usar. As parteiras se tornam exemplos de temor a Deus, acima da obediência a ordens injustas. Elas escolhem obedecer a Deus, mesmo sob risco, e o Senhor as honra. Êxodo 1 ensina que Deus age através de pessoas simples e fiéis, e que o temor ao Senhor gera proteção, crescimento e propósito, mesmo em tempos de opressão.